Então, nós vamos falar sobre column e data frame, que são classes do Spark. Bom, o Spark usa expressões de coluna. E o que é essa classe, esse objeto coluna? Uma coluna é uma construção lógica que será computada baseada nos dados de um data frame usando uma expressão. Qual que é o elemento dessas expressões de coluna? O elemento dessas expressões de coluna são colunas individuais. No Python, eu tenho dois jeitos de acessar essas colunas. Um é colocar o colchetes aqui e o nome da coluna como string e aplicar isso num data frame. Se o nome da coluna, por exemplo, se a coluna for composta, for um struct type, aí eu posso acessar um campo dessa coluna aqui com um ponto campo. Mas no Python também eu posso acessar o nome da coluna usando esse nome da coluna como identificador da coluna. Aí eu não preciso dar aspas e é só colocar assim, o dataframe, ponto, nome da coluna. Ou dataframe, ponto, nome da coluna, ponto, campo. E também tem uma função do Spark que chama call. As funções do Spark, normalmente a gente usa esse F maiúsculo aqui para acessar as funções do Spark. Então, é F maiúsculo, ponto, call, e o nome e recebe como argumento o nome um string com o nome da coluna. Também é uma outra forma de acessar a coluna. E eu posso acessar a coluna com o nome da coluna ponto campo no Python, dessa forma. No Scala é um pouco diferente. No Scala, esse df aqui é o que a gente chama de chamável. Então, enquanto no Python o df é uma estrutura de dados que você chama com o nome da coluna entre colchetes, no Scala o data frame é um chamável, ou seja, você pode chamar um data frame como se fosse uma função. Aí você coloca o nome da coluna como argumento dessa função. E pode botar o nome da coluna ponto campo também, como argumento dessa função. Então, o data frame no Scala é uma função, enquanto que no Python o data frame é uma estrutura de dados. Como o data frame é uma função, você não tem, no Scala, você não tem essa possibilidade de chamar usando ponto, como se fosse um atributo do data frame. Então, essas duas formas aqui de acessar a coluna não existem no Scala. E no Scala também você tem um jeito de acessar uma coluna usando esse sinal de dólar aqui. Então, é sinal de dólar e um string com o nome da coluna. Ou sinal de dólar, um string com o nome da coluna, ponto campo. Aí eu posso combinar esses elementos da coluna, que são colunas individuais, eu posso combinar com vários métodos. Eu posso combinar com operadores aritméticos, por exemplo, multiplicar uma coluna com outra, somar uma coluna com outra, fazer o sinal de menor, o sinal de menor igual, comparar uma coluna com outra, o valor de uma coluna com outra. Então, são operadores aritméticos e relacionais, comum do Python ou do Scala. Eu posso fazer testes de igualdade e desigualdade, que também é um operador relacional, né? Mas aqui foi colocado uma linha separada, porque no caso do Scala,
os operadores são um pouco diferentes do caso do Python. Enquanto que o Python são dois sinais de igual, no Scala são três sinais, são três caracteres, esses operadores de igualdade e desigualdade. Aí eu posso combinar também esses resultados, quando são booleanos, eu posso combinar eles usando operadores lógicos, que é usado esse e-comercial, essa barra vertical, ou ponto de exclamação, com sentido de e ou não. Uma coisa que tem que tomar cuidado, que esses operadores aqui no Python e Scala, ele tem um nível de precedência mais alto do que os operadores relacionais. Então, você sempre tem que separar, quando você usa esses operadores aqui, normalmente você tem que separar as expressões com parênteses. Tem que usar parênteses para separar as expressões quando usa esse e ou não. Aí tem esse método isin, que recebe várias colunas e retorna true se o valor daquela coluna pertence ao conjunto dos valores das colunas col. Aqui, uma ou mais colunas. Tem esse método alias, que apelida, muda o nome de uma coluna. Então, eu posso mudar o nome da coluna usando esse método alias. Eu posso mudar também o tipo da coluna. Então, converter uma coluna para outra usando esse cast data type. Então, por exemplo, se eu tenho um campo que é string, mas ele representa um número, por exemplo, eu posso colocar um cast double, por exemplo, para converter um string para um double, ou cast long, por exemplo, para converter um string para long. Eu tenho o método isNotNull, que retorna true se o valor da coluna não é nula, para testar se uma coluna é nula ou não. Eu tenho o desc, que retorna uma expressão de classificação baseada na ordem decrescente de coluna. Então, se eu tenho um comando sort, por exemplo, eu posso colocar sort na ordem descendente. Aí eu uso esse método aqui para especificar que a classificação é na ordem descendente. Senão, ele classifica na ordem ascendente, por default. Então, eu posso combinar esses operadores e métodos em expressões mais complexas. Por exemplo, aqui eu estou somando duas colunas, aqui eu estou especificando uma ordem da coluna descendente, aqui eu estou convertendo a coluna A para um inteiro e multiplicando por 100. Aqui eu vejo se o estado, por exemplo, é o raio. Aqui é uma operação booleana mais complexa. Então, eu vejo se o estado é o raio e se o gênero é masculino. Aqui, como eu estou usando esse e-comercial aqui, que tem precedência mais alta, eu tenho que separar essas expressões por parênteses. E aqui, por exemplo, o df.name, esse campo name aqui é um structure que tem first name e last name. Eu quero separar o last name e ver se é igual ao Williams. E, por fim, a gente vai ver mais alguns métodos de transformação do data frame. A gente já viu esse select calls aqui,
que seleciona as colunas e retorna um novo data frame. Existe um outro método parecido, que é Select Expression, onde essas expressões, cada argumento aqui são strings. São strings que avaliam expressões SQL, são strings que representam expressões SQL e retornam um novo data frame. Então, enquanto aqui você tem colunas aqui você tem expressões SQL. Temos o método drop, a transformação drop, que retorna um novo data frame, retirando aquelas colunas que estão aqui dentro. Temos o with column. With column, ele adiciona uma coluna ou substitui uma coluna existente, que tem esse nome aqui por o resultado dessa coluna aqui, que é o segundo argumento. Tem o with column renamed. Aí ele recebe aqui 2 strings. Um string é o nome de uma coluna existente e o segundo string é o nome da coluna que eu quero renomear. Então, ele renomeia uma coluna fornecendo 2 strings aqui. Tem o filter condition, que a gente já viu como se fosse o where condition também, que são sinônimos. Então, filter condition é sinônimo where condition. Ele filtra registros usando a condição condition. O dropcase, que ele recebe aqui ele vai receber uma lista de nomes de coluna, uma lista de strings com nomes de coluna, que ele vai usar essas colunas aqui, ele vai eliminar as duplicações, os registros duplicados vão ser removidos, usando apenas as colunas que estão dentro desse campo, desse argumento subset. Se eu não colocar nada, porque esse argumento subset aqui é um argumento que é opcional. O valor dele default é none. Se eu der esse dropcase sem argumento nenhum, ele vai eliminar todos os registros duplicados, considerando todas as colunas. É a mesma coisa desse distinct. Esse distinct é a mesma coisa que o drop duplicates, só que ele vai usar todas as colunas, ao invés de um subset, de um subconjunto de colunas. E por último, tem um método que chama limit, que eu dou um inteiro, que ele limita a quantidade de registros retornados ao número null. Então, se eu colocar assim, ponto limit 10, ele vai retornar só 10 registros desse data frame no data frame destino. Nós já vimos um método parecido, que é o método take, que é o take num. Qual que é a diferença do limit num para o take num? O limit num é uma transformação. Ele retorna um data frame. Então, é de execução preguiçosa. O take null, ele retorna uma lista de registros. Então, ele é de execução gulosa, que a gente chama, porque ele vai fazer imediatamente o take num, enquanto que o limit num é uma transformação, enquanto que o take num é um